E se, tipo, a maneira mais rápida e absoluta mesmo de destruir uma família inteira não for contando uma mentira, mas sim forçando uma verdade devastadora bem na noite de Natal? Nossa, essa é uma premissa assustadora, né? Porque a gente foi meio que condicionado a acreditar que a verdade é sempre a cura, que a transparência vai resolver qualquer trauma. Exato, Mas, sabe, e quando essa verdade é tipo uma granada sem o pino? exatamente isso. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. A nossa análise de hoje entra de cabeça no episódio 3 da trama de Vote no Final, O Filho do Papai Noel, que foi escrito pelo Michel Soares. Uhum, um texto incrível, aliás. Demais. E para quem nos acompanha e gosta de dissecar as complexidades da mente humana, o texto de hoje não oferece aquele feriado clássico com neve, sinos tocando e final feliz. Não. Passa longe disso. Muito longe. A gente tem um protagonista, o Rogério, que está preso numa teia de omissões meio grotescas. Um filho adolescente na cadeia, uma esposa completamente anestesiada e aquele dilema central de revirar o estômago. O grande elefante na sala. Pois é, ele deve ou não usar a ceia de Natal para anunciar que o próprio sobrinho, o pequeno Felipe, é na verdade o filho biológico dele. É pesado. E o que o Michel Soares faz aqui é genial justamente porque ele inverte a expectativa do feriado, sabe? Como assim? O Natal, tipo, ele não é o refúgio seguro da família. Ele é o catalisador. A proximidade forçada de todo mundo ali no casarão acaba acelerando uma ruptura que já estava acontecendo em câmera lenta há muitos anos. E a gente vê essa ruptura ficando óbvia logo na primeira cena, que, aliás, passa muito longe de uma mesa farta e clima de festa. Sim, começa no pior cenário possível. Exatamente, a gente começa numa delegacia de polícia, o Pedro, que é o filho adolescente do Rogério, é pego com uma quantidade de maconha que, tipo, a lei já configura como tráfico. Um momento de puro desespero para qualquer pai. Com certeza. E aí entra um detalhe cirúrgico sobre poder e classe social. A matriarca, a dona Margarida, simplesmente entra na delegacia e a influência do sobrenome dela meio que resolve tudo. A famosa carteirada, né? A própria. O garoto sai pela porta da frente, o problema legal desaparece num passe de mágica. Desaparece no papel, claro, mas o dano psicológico ali é imenso. Porque a intervenção da dona Margarida estabelece logo de cara a regra de ouro dessa família. Que é manter as aparências. Exato. As aparências são mantidas a qualquer custo. Qualquer problema grave pode ser tipo terceirizado para advogados ou simplesmente silenciado com o status deles. Só que tem um porém aí, né? Sim, o Rogério, ao ver o filho naquela situação, ele percebe, talvez pela primeira vez, que esse status não impede o fracasso interno. A ilusão de controle dele simplesmente despenca. E a gente acompanha essa queda de ficha no carro, na volta para casa. É o nosso primeiro acesso real à mente do Rogério. Uma viagem bem tensa. Muito. Ele vai dirigindo e se perguntando como é que ele não viu aquilo acontecendo. E aí vem o flashback do Pedro criança. Esse flashback é doloroso de ler. É, porque ele lembra de um menino super alegre, sabe? Bom nos esportes, cheio de vida. Até que rola um campeonato de natação. O Pedro tinha treinado o verão inteirinho, mas acabou perdendo porque um adversário um pouco mais velho pulou na água uma fração de segundo antes. E a consequência disso foi drástica. Total. Depois dessa única derrota, o garoto nunca mais competiu. Nunca mais entrou numa piscina pra valer. Então, esse flashback é a chave para entender tanto o perfil do Pedro quanto a omissão do Rogério. A natação é um esporte muito solitário. Não tem time pra botar a culpa. Perfeito. Quando a gente perde, não há um time para dividir a frustração, é só você e a água. O Pedro demonstrou ali uma fragilidade emocional brutal, uma incapacidade absoluta de processar a falha. Mas olha só, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo rapidinho. Vai em frente. Como pai, a gente não tende a achar que essas coisas são só uma fase. Tipo, o menino perdeu, ficou chateado, normal, faz parte de crescer. Será que é justo a gente culpar o Rogério por achar que era só uma birra e que o filho ia superar sozinho? Olha, entendo o seu ponto, mas a questão não é ele ter achado que era uma birra no primeiro momento.
A questão é o padrão que veio depois. O padrão de desistência. Isso. O texto mostra claramente que o Pedro continuou desistindo de absolutamente tudo. Ele rompia amizades, abandonava namoros na primeira dificuldade, largava qualquer compromisso. Nossa, virou um modo de vida. Exatamente. O campeonato de natação foi tipo o sintoma número 1. Mas o Rogério ignorou os sintomas 2, 3, 4, 10. Quando um pai ignora um pedido de socorro silencioso como esse e foca apenas em ser o provedor financeiro, ele deixa o indivíduo à deriva. Ele só paga as contas e acha que tá tudo certo. Né? A droga, anos depois, é só a consequência óbvia de um adolescente tentando anestesiar uma frustração que nunca encontrou espaço para ser acolhida dentro de casa. Cara, como um motorista que tá dirigindo à noite, aí vê uma luz vermelha gigante piscar no painel do carro, indicando que o motor tá superaquecendo, e simplesmente decide colocar um pedaço de fita adesiva por cima para não ter que olhar para aquilo. Uma analogia perfeita, tapando o sol com a peneira. O motor não vai quebrar no dia seguinte, mas ele vai fundir uma hora. E foi o que rolou ali na delegacia. Mas isso me leva a uma outra dúvida. Qual? Aquele desespero todo do Rogério dirigindo de volta para casa. Aquilo ali é arrependimento genuíno por ter falhado com o filho? Ou é apenas o choque de um homem extremamente narcisista que odeia ver o próprio fracasso exposto em público? Olha, na minha leitura, a balança pesa quase que totalmente pro narcisismo. Sério? Nem um instinto paterno ali. Claro que tem um choque de ser pai e ver o filho preso. Mas o desespero do Rogério lembra muito de um executivo que vê as ações da empresa despencarem e não entende o porquê. Simplesmente porque ele nunca se dignou a descer até o chão de fábrica para ver como as peças estavam sendo montadas, sabe? Caramba, a prisão do Pedro é uma falha no currículo do Rogério como patriarca impecável. Exato. Mancha a imagem de perfeição que ele adora projetar. E essa, inabilidade gerencial, digamos assim, fica gritante quando o cenário muda. Ele perdeu aquela ilusão de controle na delegacia e aí tenta desesperadamente comprar isso de volta quando pisa no casarão da família para tal semana do Natal. E o casarão tá como? O lugar tá um caos absoluto. E o que o Rogério faz? Nas próprias férias ele sobe para o quarto e depois se tranca no escritório para trabalhar. É porque o escritório é o ambiente perfeito para a negação dele. Ali dentro, as planilhas fazem sentido, os e-mails têm respostas lógicas e objetivas. Tudo que a família dele não tem. Exato. É o extremo oposto do ecossistema imprevisível que existe do lado de fora daquela porta. Que ecossistema, viu? Eu quero até parar um pouquinho nos detalhes dessa casa porque é um retrato fascinante e super trágico. É um prato cheio para psicanálise. Demais. A esposa do Rogério, a Soraya, bebe até adormecer constantemente. A filha, a Patrícia, carrega problemas que a narrativa nem detalha, de tão invisível que a garota é para o próprio pai. Sim, ela mal tem espaço na visão dele. Pois é. Tem a cunhada, a Solange, recebendo ligações misteriosas que alimentam as fantasias das crianças. E o pequeno Felipe sonhando que o Papai Noel vai trazer o pai dele de presente. É uma casa literalmente ruindo. E todos eles ali estão usando estratégias de fuga diferentes para suportar o peso desse ambiente tóxico. Cada um foge de um jeito. Isso. A Soraya tenta diluir a realidade triste no álcool, a Solange busca refúgio no mistério e nessa vida externa dela, as crianças fogem pela imaginação inocente. E o Rogério foge através dessa hiperprodutividade falsa. Eles habitam o mesmo teto, mas estão confinados em ilhas de isolamento. Mas olha, honestamente, se a minha casa estivesse esse caos absoluto, talvez eu também precisasse de um momentinho sozinho para pensar. Parte de mim quer tentar defender o Rogério aqui de novo. E lá vem o advogado do diabo. Deixa eu tentar. Ele é um cara de negócios. A casa está desmoronando, o filho acabou de ser preso. Ele se trancar no escritório não poderia ser uma tentativa genuína de criar um espaço de silêncio para formular uma solução lógica para salvar todo mundo? A analogia do capitão no navio, sabe? Entendo total esse ângulo, mas não é o que está acontecendo ali. Se ele estivesse formulando uma solução real, ele estaria analisando a raiz dos problemas. E ele não tá. Não. O que ele cria no escritório não é uma sala de guerra estratégica para salvar o navio. É um bunker emocional, um escudo mesmo. Ele diz a si mesmo, tipo, eu tô trabalhando, tô ocupado, tô sendo provedor.
só para não ter que olhar nos olhos da esposa alcoolizada. Ou do filho recém-saído da cadeia. Exatamente. O confronto com essas pessoas exige vulnerabilidade, e a vulnerabilidade é o maior pavor do Rogério. Ele fica lá no bunker esperando que uma epifania mágica caia do céu e resolva a sujeira, sem que ele precise sujar as mãos. Caramba! E a ironia trágica disso tudo é que essa epifania mágica que ele formula lá dentro do bunker é, na verdade, a pior ideia possível. A mais desastrosa. A gente chega nas 18 horas da véspera de Natal, a tensão já está nas alturas, o Rogério chama a cunhada, a Solange, por escritório para ter uma conversa a sós. E aqui, gente, o núcleo atômico da história é revelado. Ele quer ser o herói da noite. Ele quer incorporar o Papai Noel e revelar para todo mundo, ali na ceia, que ele é o verdadeiro pai do Felipe. É o momento de maior embate psicológico da narrativa inteira. O Rogério propõe essa revelação como se fosse um ato de, sei lá, purificação. Eu vou confessar que na minha primeira leitura, eu até pensei, bom, finalmente o cara vai assumir uma responsabilidade. É fácil cair nessa armadilha. Né? Porque a Solange, que é a mãe do menino, bloqueia ele na mesma hora. Ela é super dura, quase cruel mesmo. E eu me perguntei ali se ela não estava sendo egoísta em negar ao filho a figura paterna que o menino tanto pede. Mas aí ela joga na mesa aquele acordo de silêncio de 8 anos atrás. E é aí que a gente vê que a Solange não está sendo cruel. Ela está sendo absurdamente realista e, de certa forma, está protegendo a estrutura capenga que ainda restou ali. O ponto cego do Rogério é gigantesco. A Solange meio que obriga ele a olhar para o efeito dominó dessa tal nobreza repentina. Cara, ela desenha o mapa da destruição perfeitamente na cara dele. Ela aponta que, primeiro de tudo, isso destruiria a Soraya de vez. A esposa dele já é uma alcoólatra funcional. Imagina o choque. Descobri do nada, no Natal, que o marido e a própria irmã tiveram um filho e esconderam isso na cara dela por 8 anos. Seria um empurrão final pro abismo. Sem contar o Pedro, né? Pense na psicologia do adolescente ali. Ele acaba de ser preso, tá se sentindo um completo lixo, um fracasso, sabe muito bem que decepcionou o pai. E aí, de repente, o pai anuncia, tipo, olha, falhei feio com você, mas tudo bem, porque agora eu tenho um filho novo, limpo, de 8 anos, e vou tentar ser perfeito com ele. Nossa, o Pedro seria completamente aniquilado pela sensação de ser descartável. É trocar um modelo velho por um novo. Exato, é cruel demais. E a cartada final da Solange nessa discussão é a Dona Margarida. A matriarca idosa poderia literalmente ter um infarto com o peso desse escândalo moral na família perfeita dela. E, por falar nela, que detalhe sensacional do texto, né? Muito bom, a ironia perfeita. Velha senhora simplesmente ouve grande parte da discussão pela porta. Ela estava indo colocar um último presente escondido na árvore, acaba escutando pedaços da conversa e descobre ali que a filha, a Solange, tem um segredo sombrio. E esse detalhe mostra toda a hipocrisia que é enraizada nessa família. Porque a Dona Margarida escuta atrás da porta e imediatamente ativa o modo de controle dela. Ela não fica triste pela filha ou pela traição. Não, ela não se choca com a dor que a mentira causou. Ela fica intrigada, até incomodada com o fato de haver uma falha na imagem imaculada da filha que ela não controla. E aí ela decide que vai desvendar isso antes do fim da festa, mas não para curar as feridas de ninguém. Só para retomar as rédeas da narrativa familiar. Exatamente, para ter o poder de volta na mão. É fascinante. Mas voltando para o embate tenso entre o Rogério e a Solange lá no escritório. A Solange acusa o Rogério de querer brincar de super-herói porque ele não suporta o fato de não conseguir lidar com os próprios filhos. E eu tenho que concordar 100% com ela agora. Querer revelar isso não é um ato de amor genuíno pelo pequeno Felipe. De forma alguma. É um ato puramente transacional e super narcisista. O Felipe, tendo 8 anos, é tipo uma lousa em branco. Ele não tem todo o ressentimento acumulado do Pedro, ou a distância emocional da Patrícia.
O Felipe adora o tio Rogério. É um amor fácil. Isso. O que o Rogério quer não é arcar com o peso real da paternidade no dia a dia. As noites mal dormidas, a construção de caráter, os problemas de escola. Ele só quer o aplauso imediato. O bônus sem o ônus. Perfeito. Ele quer o olhar de adoração do menino sem ter feito absolutamente nada do trabalho duro. E é por isso que a metáfora do Papai Noel nesse título é tão incrível. O Papai Noel só aparece uma vez no ano, né? Ele entrega o presente legal, é amado incondicionalmente por todo mundo e, puf, vai embora pro Polo Norte antes da parte difícil da vida começar. Uau! Ele literalmente quer terceirizar o esforço da paternidade e colher só os louros emocionais na noite de Natal. Isso é de uma brutalidade psicológica imensa se a gente para pra pensar. É assustador. E com tudo isso engatilhado, nós finalmente vamos para a famosa ceia. A família inteira se reúne à mesa, o autor cria um contraste maravilhoso nessa cena. Tem o cheiro de comida boa, o pisca-pisca, todo mundo eufórico. A magia da data criando aquela fumaça densa, sabe? Pra esconder todas as rachaduras das paredes. Sim, e a dona Margarida faz um brinde super cínico. Ela levanta a taça desejando viver para ver bisnetos, enquanto arquiteta mentalmente como é que ela vai arrancar o tal segredo da filha. E aí, o Rogério se levanta. Esse é o grande clímax da inabilidade emocional dele. Talvez aquele choque de realidade que a Solange deu nele no escritório tenha feito ele recuar da ideia maluca de revelar a paternidade. Pelo menos isso. É, mas ele ainda tem aquela necessidade imensa de exercer o controle absoluto. Ele ainda precisa ser o grande salvador da pátria. Então ele escolhe um caminho alternativo que acaba sendo igualmente ditatorial. Nossa, ele faz um discurso unilateral absurdo na mesa. Ele começa dizendo que quer uma vida de transparência e união familiar a partir de agora. E aí, para garantir isso, ele comunica que já comprou uma casa no interior, transferiu partes da empresa para lá e que absolutamente todos vão se mudar juntos para essa nova vida. Ninguém pediu por isso. Pois é, a esposa, os filhos adolescentes, a cunhada e o sobrinho. Ele simplesmente confiscou o destino geográfico e a vida social de todo mundo, sem perguntar se alguém queria. É, porque ele confunde isolamento geográfico com cura emocional. Na cabeça dele, se ele remover a família daquele ambiente onde os problemas aconteceram, os traficantes do Pedro, as distrações da cidade grande, ele acha que os problemas vão simplesmente evaporar no ar do campo. É um pensamento mágico ridículo. É o pensamento mágico na sua forma mais agressiva. Ele impõe um roteiro idílico, tipo comercial de televisão de margarina, exigindo que todo mundo atue como coadjuvantes felizes dessa nova vida perfeita que ele desenhou sozinho lá no bunker dele. Eu fico imaginando a cena como se fosse um CEO de uma grande corporação surtando, sabe? Imagina a festa de confraternização de fim de ano da firma. Aí o CEO sobe no palco, pede silêncio no microfone, levanta a taça de champanhe e diz: Pessoal, queria avisar que demiti 3 departamentos inteiros e a partir de amanhã nossa sede será numa fazenda no meio do nada. Mas fiquem felizes, é pelo nosso clima organizacional. É cômico de tão absurdo. E ele fica lá em cima sorrindo, esperando a galera bater palma. É surreal. E como era de esperar, o castelo de cartas desmorona ali mesmo na mesa de jantar. Desmorona. E de forma bem violenta. A reação dos adolescentes é física, é imediata. Sim. O Pedro e a Patrícia levantam com violência, derrubam as cadeiras, as coisas na mesa e correm para os quartos. Porque, óbvio, nenhum adolescente quer ser enterrado numa cidadezinha do interior porque o pai decidiu brincar de fazendeiro do nada. Claro que não. E a Soraya? A esposa fulmina ele com o olhar, é um olhar de ódio puro, e ela sai atrás dos filhos para tentar apalhar o incêndio que o marido acabou de criar. E aí, a Solange dá o golpe de misericórdia da noite. A Solange é incrível, porque ela é a única ali que tem a clareza intelectual para apontar a contradição no mesmo segundo. Ela joga na cara dele a hipocrisia de um homem que faz um belo discurso pregando companheirismo e união, mas ao mesmo tempo age como um ditador absoluto decidindo a vida de todos.
A verdadeira transparência daria muito mais trabalho, né? Muito mais. A verdadeira transparência que o Rogério tanto pregava no discurso exigiria que ele sentasse ali na mesa, ficasse vulnerável de verdade, expusesse o pavor que ele sentiu pela prisão do filho, que ele admitisse que não sabia o que fazer para consertar as coisas e perguntasse à esposa e aos filhos: como nós juntos resolvemos isso? Nossa, mas fazer isso seria admitir que ele não é o herói infalível. Exato. E o ego dele não suporta isso. E a noite de Natal termina esfarelada, passando da 1 da manhã. A dona Margarida, na sua eterna busca por manter o cenário intacto, tenta igualar o número de presentes na árvore para que ninguém saia com menos caixas. Típico dela. Sim, é uma tentativa tão patética e triste de usar a simetria material para disfarçar o caos emocional da família, sabe? E então a gente chega no encerramento magistral desse capítulo. A Solange está embriagada, o Rogério guia ela pela casa e pega o pequeno Felipe no colo para colocá-lo na cama. Uma cena muito visual. Muito. A casa já está escura, está iluminada só pelos reflexos coloridos da árvore de Natal. Ele deita o garoto e o Felipe acorda só o suficiente para dar um abraço no Rogério e murmurar bem baixinho: Papai, eu sabia que o Papai Noel o traria hoje. E apaga de novo. Porque essa fala final quebra toda a dureza e o cinismo que dominaram a nossa análise até agora. O autor usa muito bem a inocência da criança para contrastar com a toxicidade gigantesca desses adultos. O Felipe é o único puro ali. Sim, o Felipe não entende o jogo de xadrez perverso que está sendo jogado sobre a cabecinha dele. Ele não sabe dos pactos de 8 anos de silêncio, do risco ao casamento da tia ou da preocupação com a reputação da avó na sociedade. Para a criança, o afeto é simples e direto. Ele só quer amor. Ele sente quem é a figura paterna dele. Aquele abraço no escuro não exige contratos, não exige discursos e confissões em público. O amor puro ali desmascara completamente a necessidade desesperada que os adultos têm de complicar tudo através do próprio ego. É arrepiante mesmo. A criança acessa a verdade pelo afeto puro, enquanto os adultos em volta tentam usar a verdade como arma, ou então como um esconderijo para as próprias falhas. Exatamente. O texto inteiro nos obriga a confrontar essa dinâmica difícil. O Rogério caminha o tempo todo sobre aquele fio da navalha. De um lado, a negligência extrema, que largou o filho Pedro à própria sorte, e do outro, o excesso ditatorial, que tenta controlar o futuro de todo mundo à força de uma hora para outra. É pesado. É um retrato muito brutal do que acontece quando as fundações de um lar são erguidas sobre alicerces de mentiras contínuas e silêncio. E é com base nesse terreno tão instável que eu quero deixar algo para que nos acompanhe a pensar hoje. Para a galera que está ouvindo a gente, olha só. O próprio título da obra, Vote no Final, já sugere que não tem respostas fáceis prontas para a gente. Nós somos meio que os juízes dessa história. O peso fica com o leitor. Analisando todas as peças complexas desse tabuleiro familiar, se o Rogério jogar a granada da verdade sobre a paternidade no meio daquela sala, ele estará realmente salvando a alma da criança ou apenas implodindo uma vila inteira para tentar salvar uma única casa? Uma excelente pergunta para se fazer. E até que ponto, e essa é a grande reflexão que fica, um segredo incrivelmente doloroso é o único cimento que ainda consegue manter as paredes de uma família de pé? Difícil? Muito difícil de responder. Fica aí o questionamento. Continuem com essa provocação na cabeça. Desconstruam essas certezas prontas, analisem as sombras das próprias histórias e nós nos encontramos no nosso próximo mergulho profundo. Até lá, pessoal!